Boa tarde, segundo ano A, tudo bem com vocês? Vou passar para vocês agora, tá? Vai ser um vídeo rápido porque é pelo celular, então a gente não tem condição de fazer uma coisa grande. As habilidades do quarto bimestre no plano de aula 3, tá? Esse plano não tem devolutiva, os demais têm, então você já tem 2 atividades para enviar para mim quem não enviou. Turma, o que vocês vão fazer agora? Ler, interpretar e comparar mapas de diferentes domínios morfoclimáticos e bacias hidrográficas do Brasil, tá? Vou passar o que é domínio morfoclimático, o que é bacia hidrográfica, explicar algumas delas, tá? 2. Reconhecer a importância de organizações e movimentos sociais na defesa e de legislações e ações de proteção ao ambiente nacional. O que é bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica nada mais é que uma área drenada por diversos rios e tem um rio principal, tá bom? É como se fosse o nosso sistema sanguíneo, tá? Você tem uma veia enorme lá, grandona, vascularizada, bababá, e os vasinhos sanguíneos que ligam nessa veia principal que vão até o coração. Então, mais ou menos isso que é a coisa da bacia hidrográfica. Extremamente importante, fora que a gente vive ainda numa área de bacia hidrográfica que é muito importante, que está bem preservada, que é a bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape, tá bom? O Rio São Lourenço que banha aqui a nossa cidade, ele vai desaguar no Juquiá, que vai desaguar no Ribeira de Iguape. Também segue um documento complementar aí para vocês estudarem, tá? O Brasil é um país com maior quantidade de reservas de água no mundo. Temos o total de 12% de toda a água disponível no mundo inteiro. Então, tá disponível para consumo humano, consumo industrial e etc. Tem uma fotinha, se vocês observarem lá no plano de aula de vocês, uma fotinha da bacia hidrográfica, tá? Lembrando que para vocês acompanharem esse plano de aula é importante que vocês estejam com o plano de aula aberto aí de vocês, tá bom? Então aqui tem todo o desenho bonitinho e a gente tem o mapa do Brasil, onde a gente tem a bacia amazônica, do Paraguai, Tocantins, Araguaia. O mapa tá bem descritivo. Gente, eu tô passando para vocês a explicação e tamanho das bacias todas brasileiras, tá? Amazônica, São Francisco, Tocantins, Araguaia, Paraná, do Parnaíba, do Uruguai, do Paraguai, bababá. Só que acontece, não tem a do Ribeira de Iguape, por isso que eu estou mandando um documento à parte, que a gente tem que conhecer onde a gente mora, tá bom? Acima de qualquer coisa, a gente tem que conhecer o nosso próprio território. Estou passando também a Lei das Águas no Brasil, que fala que a água é um bem de domínio público, é um recurso limitado, tem valor econômico, por isso que a gente paga uma conta, tá? Tem situação de escassez, a gente tem uso prioritário, que é para o consumo humano e de animais, não é para industrial. Só que a gente também sabe que o consumo industrial que mais gasta, mais desperdiça, tá bom? A gente tem que economizar água sim. Só que não é o consumo humano residencial que mais gasta, sim o consumo da agricultura e na indústria, tá? Então, quando a gente compra muita coisa, a gente também gasta água, porque tudo que se produz usa-se água no processo de produção. Ok? Quanto a bacias hidrográficas, tá? Agora, vamos falar do Aziz Absaber, um geógrafo que trabalha a parte aí mais... É uma parte física, né? Não se gosta de falar isso, mas é uma parte física do Brasil. Ele viajou o Brasil inteiro analisando pedacinho por pedacinho, analisando os componentes climáticos, de relevo, de história do solo, de geologia, pedologia, tudo que a gente trabalha num ambiente ali de maneira natural, ele analisou para compreender a vegetação no lugar. Ele fala de morfoclimático, morfologia, que é a forma do solo, o clima, que a gente tem a vegetação como consequência desses tais domínios morfoclimáticos, tá? Então ele vai distribuir, separar o Brasil em alguns domínios, que são, se você pegar um mapa de bioma e um mapa de ecossistema, eles são diferenciados, tá? O domínio morfoclimático ele é extremamente trabalhado dentro da geografia, porque ele foi feito por um geógrafo e que leva em considerações fatores de localização para ele ser feito dessa forma, tá? Então, a Amazônia, terras baixas, florestadas, equatoriais baixas, que ele tem baixa altitude, é uma floresta densa equatorial que está lá na linha do Equador, tá? O Cerrado, chapadão, tropical, tá no trópico, interiores com cerrados, aquela mata mais baixinha e matas de galeria. Mata de galeria parece uma mata atlântica no meio do cerrado, tá? Uma galeria. Caatinga, único lugar no mundo que tem um domínio que é um semideserto, que não está perto de um deserto, que é a Caatinga, ela é considerada um semideserto.
e ela ela é chamada de depressão intermontana, porque ela está perto do Planalto da Borborema. Então, a umidade que vem do mar não ultrapassa o Planalto para chover ali na Caatinga, tá? Nenhum outro lugar no mundo é semelhante, parece a Caatinga. A Caatinga é única no mundo. Então, o nominho dela é depressão intermontana, que ela está entre montanha, e interplanáltica, ela está dentro de planalto. Dentro, então ela não é um planalto, ela está próxima a um planalto, porque ela não é um planalto. Ela é uma depressão. Semiárida, ela não é árida, ela é semiárida, ela é quase árida, tá bom? Mares de morros, parece aqui mais ou menos onde a gente mora meio que numa faixa de transição entre Araucária e Mares de Morros, mas os mares de morros são essas florestas fechadas, chamadas de Mata Atlântica, que elas fazem uma forte mamelonização, tá? Então, o que é isso? Área mamelonar, lembra que ela é toda cheia assim de voltinha, tá? Tropicais, que ela tá entre os trópicos. Atlântica, tá próxima ao Oceano Atlântico e é florestada, tá? Lembra onde a gente mora, não é? Tem morro, tem floresta, tá próxima ao oceano, porque a gente é uma área de Serra do Mar, tá? E florestada, com floresta densa de Mata Atlântica. Araucária, aqui no sul do estado de São Paulo e ali principalmente Paraná e algumas áreas ali do Rio Grande do Sul, mas assim, predominantemente no Paraná. Planalto, uma relativa altitude em relação ao nível do mar. Subtropical já está ao sul do Trópico de Capricórnio, com araucárias, tá? Pinheiros, com folhinhas fininhas, tá? Em formas de agulha, porque é um lugar um pouquinho mais frio, certo? Ok, pradaria, coxilhas subtropicais com pradarias mistas. Coxilhas, lembra, é pasto, tá bom? É uma coisa meio do latim, é um pasto. É um pasto lá do Rio Grande do Sul, chamado de pampas. E essas áreas de transição, o que o Aziz ele vai falar? Não, a gente, quando fala de domínio morfoclimático, não tem uma régua que determina aqui é a Amazônia, aqui é o Cerrado. Entre esses domínios principais, existe interação entre dois domínios. Por exemplo, o Pantanal, ele, para Aziz Absaber, ele é uma área de transição. Por quê? Porque o Pantanal ele está entre a Amazônia e o Cerrado, então ele recebe interferência de dois grandes domínios morfoclimáticos. Correto? Qualquer dúvida eu passo mais para vocês em detalhes, certo? Estou passando um organograma aqui para vocês. Dá uma lida aí com detalhes. Tarefa da quinzena, assistir essa aula aqui, ler o que eu estou passando para vocês e não me devolver nada. A professora Meire está encaminhando um negocinho chamado São Paulo Faz Escola, um documento, tá? Vocês vão fazer isso em forma de simulado do Enem e vão devolver para a professora Meire. Eu vou utilizar isso como nota também, porque tem geografia nesse simulado, tá? O que vocês estão me devendo? Atividade 1 e atividade 2 que eu já enviei, tá bom? Esse não tem devolutiva, mas vocês vão me devolver o trabalho de simulado do Enem, tá? Beijo, fiquem com Deus e se tiver dúvida me chama.